Continuamos então a analisar de uma forma simples um livro que resultou do trabalho meticuloso de um conjunto de espíritos superiores e de alguns homens e mulheres. É o Livro dos Espíritos. Situamo-nos hoje no capítulo 7º, com o título Da Volta do Espírito à Vida Corporal, no item Prelúdio da Volta, com as questões 337, 38 e 39. E na primeira, Allan Kardec pergunta aos espíritos de luz: pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? E a resposta dos espíritos é: certo, do mesmo modo que as diferentes provas, então também as provas nos podem ser impostas por Deus, no fundo, pelas leis divinas. Mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Quando o espírito é, portanto, inferior ainda, que tem dificuldades. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. São então as expiações. O espírito, nos diz Miramês, o espírito pode unir-se a um corpo por imposição, desde que não tenha discernimento para a escolha compatível com as suas necessidades. Deus é suprema bondade e quando seus filhos ainda se encontram crianças, Ele sabe guiá-los nas escolhas quando se faz necessário voltar à terra. São então as leis divinas, as leis de Deus a funcionar, leis imutáveis e inflexíveis, iguais para todas as criaturas e para todo o universo. E o espírito ainda inferior, ignorante ainda dessas mesmas leis, sofre a sua sorte e vem tomar o seu lugar na terra sob o impulso de uma força que lhe é imposta. Porque a divina providência procede conosco como mãe precavida para com o seu filho. Quando resistimos aos apelos, quando recusamos seguir-lhe os conselhos, ela deixa-nos sofrer decepções e reveses, sabendo que a adversidade é a melhor forma para se aprender. Ainda é a dor, em vez da lei do amor, a forma mais frequente que nos faz crescer, que nos faz e deixa evoluir. Pergunta 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, o que é que decidiria sobre a qual deles pertenceria esse corpo? E a resposta é: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Vemos então que antes, porém, de novamente entrar em contacto com a matéria e começar uma nova caminhada, o espírito tem de escolher ou de lhe ser destinada, imposta, pelas suas necessidades e merecimento, o meio e as condições em que vai renascer. Só que esse facto é muito limitado, circunscrito a causas múltiplas, os antecedentes do ser, suas dívidas, suas afeições, seus méritos e deméritos,
e os papéis que está mais ou menos apto para desempenhar. Todos esses elementos e muitos mais intervêm na orientação e preparação de cada existência, porque nada é ao acaso na criação divina. Depois, na pergunta 339, é perguntado: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra nela. Então, esta resposta é como que um alento, é um consolo saber disto, que o nascimento se torna mais difícil que a própria partida para o mundo espiritual. É então um alento saber disto, já que para a maior parte das criaturas a morte continua a ser o grande mistério, dificuldade que quase ninguém ousa olhar de frente. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, encontramos a seguinte passagem: o nascimento é como uma morte para a alma, que por ela é encerrada no corpo físico. O que chamamos morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade, enriquecida com as aquisições que pôde fazer durante a vida terrestre. Toda a morte é um renascimento, é a manifestação de uma vida, até aí latente em nós, vida invisível da Terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, do outro lado da vida, tornamos a encontrar-nos na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrena. Mas atenção, só que isto acontece apenas para os espíritos que já adquiriram alguma evolução, que já têm alguma consciência do ser espiritual que são. Por seu turno, a reencarnação é a perda da vida em liberdade. É a passagem dos claros espaços para a região obscura. É a descida ao abismo, onde o ser vai ficar sujeito a necessidades e dificuldades inumeráveis. É a vida na Terra. Mas que num ou no outro lado, numa situação ou na outra, jamais se cruzem os nossos braços. Que possamos trabalhar e amar sempre, porque o céu está onde colocamos o nosso coração. Então o nosso esforço de cada dia servirá para a nossa evolução e, consequentemente, para quando chegarmos ao outro lado da vida, podermos ter consciência de quem somos e de onde estamos. Então, que Jesus nos ajude nessa caminhada que todos temos que fazer.